Vamos lá. Dentro da escola de Design Thinking, a gente tem vários cursos. O nosso único curso global hoje em dia é o Design Leadership, mas no Brasil a gente tem cursos de Design Thinking, a gente tem curso de facilitação, de Design Futures, tem muita coisa boa, muita coisa relevante sendo apresentada pela Ecos, então depois eu posso passar aqui o link da escola para vocês, quem tiver interesse. A gente está no mundo inteiro, eu sou prova disso, estou agora aqui nos Estados Unidos, Califórnia, mas a gente tem nosso time na Europa, a gente tem um time enorme no Brasil, a gente tem um time enorme na Austrália e crescendo, esse é o objetivo. Acho que quanto mais a gente for global, mais a gente pode atuar localmente em cada um desses lugares, fazer inovação acontecer. A gente já teve mais de 40 mil alunos formados para a gente presencialmente, mais de 70 mil alunos formados pela gente remotamente, mais de 150 projetos no mundo inteiro que foram desenvolvidos junto com a Ecos. A gente é parte do Global Design Thinking Alliance como a única escola independente dentro de todas essas universidades que vocês veem aí. Então é uma super honra fazer parte disso e poder criar e pesquisar inovação e design. E Design Leadership, que é o motivo pelo qual a gente está aqui, que é quem faz com que todas essas conversas super relevantes possam acontecer. Vai ser a segunda temporada, esse é o meu bebê, literalmente. Junto com a Ecos, 100% alocada nesse produto, e eu sei, junto com o Bira, a gente fez o curso anterior, são 12 semanas de muita transformação pessoal, principalmente, eu diria, porque não tem como a gente apresentar nada para ninguém se a gente não souber quem a gente é, porque senão qual é a qualidade daquilo que a gente entrega. Mas fala muito sobre empatia, muito sobre se entregar para o outro, se moldar como designer, para poder realmente criar times que criam soluções, né? Para a gente ser parte da solução de tudo. E recomeça em março, dia 14 de março, por 3 meses, 12 semanas, segundas e quartas, e eu não vou entrar aqui nos detalhes do curso, porque a gente pode depois ter uma conversa 1 a 1, eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas depois dessa conversa aqui, eu vou estar 100% disponível para a gente conversar, ainda esse ano ou ano que vem. É uma jornada, como eu falei, muito interessante de você com você mesmo, de você aprendendo a lidar com os outros, de você aprendendo a ser a melhor forma de pensar para soluções de produtos, serviços, sistemas. Então, é uma jornada que foi muito bem pensada, cada uma delas conectada com a outra, para que a gente não só pense, mas execute e saia na mesma semana com um novo modelo de pensar, com as ferramentas certas e prontos para aplicar diretamente com o nosso time. Aqui é mais ou menos um formato de como que a gente imagina essas esferas acontecendo, interagindo entre si, e todo esse conteúdo está no nosso site super disponível e eu posso compartilhar com quem quiser por e-mail também. Essa foi a line-up, um pouco da line-up do Global Masterclass da Season 1. A gente já tem algumas pessoas confirmadas para Season 2. Eu não posso dizer todos os nomes, porque tem algumas coisas que ainda estão no caminho. Eu adoraria, porque estou me coçando aqui para poder contar, mas muito em breve, e o nosso site está sempre sendo atualizado com os novos nomes. Mais uma vez, começa dia 14, é dividido em 2 momentos durante a semana, um momento mais reflexivo, onde a gente absorve o conteúdo desses líderes globais, e um momento mais local, onde a gente pode traduzir para a região onde a gente se encontra. A gente divide o curso em algumas regiões, porque é um curso global, para que a gente possa ou falar na língua nativa, ou para que a gente possa traduzir para que faça mais sentido dentro daquela região, como o Design Leadership está sendo implementado pelos líderes regionais. E agora bora, porque o palco é de vocês três, eu tô aqui para o que eu precisar, para ajudar. Eu vou ficar de espectadora, porque eu sei que a conversa vai ser super relevante. Bira, é contigo por agora. Beleza. Então tá, vamos falar de diversidade e a relação desse tema com liderança e design. E os convidados hoje aqui são a Mayra Sasso e o Marcos Ferreira. Então, eu vou pedir uma pequena apresentação primeiro para a Mayra, primeiras damas, vamos ser educados aqui. E uma breve apresentação só, depois o Marcos também se apresenta, eu também, e aí a gente começa com as perguntas, beleza? Legal. Primeiramente, boa noite a todos, um prazer estar aqui, que conversa gostosa que vai ser, adoro esse tema, adoro falar sobre, então, muito obrigada pelo convite. Bom, eu trabalho com design há 20 anos, então, quando no Brasil ainda tudo era meio mato, assim, né? Quem estava falando, comecei em 2000. Eu tive muita sorte de, no meu primeiro emprego, cair já num time de produto. Naquela época, óbvio que a gente não chamava produto, óbvio que a gente não chamava experiência do usuário, nem
nem os termos que a gente está vendo, design thinking ainda nem estava no nosso vocabulário também, apesar de já estar sendo discutido lá fora, em Stanford, mas a gente não estava trazendo nada disso para a realidade Brasil. Então, eu comecei no time do Bradesco, comecei dentro do mercado financeiro, e aí foi muito legal, porque a gente falava de conteúdo, de navegação, e aí foi quando eu me apaixonei, falei, não quero mais sair disso. De lá para cá fiz vários cursos, no começo muito autodidata, não tinha muita gente falando no Brasil, não tinha nada acontecendo, eu fui atrás, fui vendo. Mas aí depois fui encontrando pessoas malucas como eu, que estava apaixonada por isso, queria fazer acontecer, queria trazer metodologia e pensamento para o Brasil, e fui me desenvolvendo. Aí trabalhei em diversas empresas, todo tipo de serviço e produto, bastante em consultorias e empresas ligadas, sempre trazendo. E nos últimos anos, assim, me dediquei muito a duas coisas. Uma das minhas paixões, que é dar aula. Então, eu dou aula hoje em algumas universidades, em alguns cursos. E estava, durante um tempo, pré-pandemia, eu estava vivendo bastante isso. Eu estava só dando aula, só fazendo, porque eu vi um gap muito grande no Brasil de ensino mesmo técnico, de trazer essas pessoas que saíram da faculdade, queriam migrar e abrir as portas de UX, UI e de produto no Brasil. Então, eu fui, a Ironhack me convidou, eu fiquei durante 1 ano e meio liderando o curso aqui no Brasil. E aí veio a pandemia, que mudou tudo, tirou tudo do ar, pernas pro ar, virou comportamento. Eu falei, bom, eu quero viver isso, eu preciso viver isso, eu preciso estar perto, eu preciso estar no meio da estratégia das empresas. Foi quando eu já conheci a Trai, já conheci a Ercília, e num papo muito bom, ela falou, vem para cá, tem um produto nascendo que é incrível, eu preciso que você lidere, traga um pouquinho de expertise. Comecei lá o ano passado, então, em junho, e só com um produto, estava trabalhando para um cliente só, que era Super Digital, a gente criou um banco inteiro em 6 meses, foi uma loucura, 30 pessoas no time, tudo ao mesmo tempo, agora, fazendo. Tem gente do meu time aí, ó, tô vendo aqui nos nominhos que entraram, não me deixe mentir, o Vitor tá aí para contar isso também para vocês, é verdade. E aí, esse ano, eu assumi também outra cadeira, que é a cadeira executiva, daí tô do lado da Ercília, de um time de diretores, a gente está fazendo o Trai. A Trai cresceu muito durante a pandemia, a gente dobrou de tamanho, então um desafio enorme, tanto operacional quanto de time, e com os clientes, mas estou vivendo isso agora, né? Esse momento pós e ainda a pandemia, essa bagunça de o que vira, o que vamos viver. Legal, legal. Obrigado, Mayra. Marcos, sua palavra, se apresente para nós um pouquinho da sua história. Opa, maravilha. Claro. Pessoal, vocês me veem bem, me ouvem bem? Beleza. Tive um probleminha aqui com o meu laptop e acabei entrando no celular aqui. Bom, meu nome é Marcos Ferreira, eu estou na área de design há 17 anos, cheguei aqui, era tudo mato. Eu venho de uma família de designers, isso é uma coisa bem rara, assim, né? Então, o meu pai, hoje ele é falecido, ele era um designer da época de prancheta, fazia tudo à mão, embalagem, ilustração, enfim, anúncio, né? Meu irmão também é designer, eu sou designer. Acredito que design é uma coisa de família, né? Mas mais para esse mundo do digital, né? Então, é mais a minha parte ali, né? Então, comecei em 2002 fazendo curso, fui convidado para dar aula, depois trabalhei como freela, fui web designer, fui designer gráfico, trabalhei com 3D, enfim, trabalhei com várias coisas dentro desse universo do design. Nos últimos 5, 6 anos, eu vim me especializando em interface, também experiência do usuário, né? Essa é um pouco da minha trajetória. Eu trabalhei em startups, trabalhei também seguradoras online, já trabalhei em empresas de comunicação de grande porte, agências, segmento bancário, enfim. E nos últimos anos eu venho com essa missão também, né, não só como designer ali, colocando a mão na massa, hands-on, mas também ajudando a formar times, manter times, né? Então, é uma experiência bem gratificante, né? Poder identificar pessoas, capacitar pessoas, enfim, lidar com esse outro lado ali da faceta que é ser designer também, né? E é uma paixão, assim, né? Eu digo que design, eu não escolhi o design que me escolheu, assim, né? Então, esse é um pouco ali da minha trajetória. Legal, cara. Seja bem-vindo aí. Bom, eu sou o Biratan Silva, eu sou designer já há 24 anos, mais que os meus 2 convidados aí, então, digamos que o meu tempo não era mais que mato ainda, um pouco. Tinha mato e pedras. A gente foi tirando as pedras, apareceu o mato, aí a gente começou a baixar o mato. Era praticamente a Pangeia, né? 97, eu sempre brinco assim, em 97 comecei a trabalhar com design, e 97 é o ano que a web chegou no Brasil. Então, tudo que tiver de web para frente aí, eu já passei
Já botei a mão. Também sou professor de alguns cursos de pós-graduação na área de Design, UX e de inovação. E sou embaixador pela segunda vez do curso de Design Leadership da Ecos. Também cursei o curso no ano passado, foi excelente a experiência. E estou aqui como embaixador para divulgar para os meus colegas e designers do Brasil a relevância desse curso e trazer alguns temas interessantes para a gente discutir aqui, como esse de hoje, que é o da diversidade, né? Aliás, a gente já vai entrando direto nele, porque eu acho assim, não é por acaso que a gente convidou um líder negro e uma líder mulher, e tem um embaixador negro aqui para fazer a mediação, e a gente tem a Luna também como mulher, porque quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de coisas assim, de ter mais espaço para mulheres falarem sobre liderança, de ter mais espaço para negros falarem sobre liderança, minorias colocarem seus pontos de vista a respeito dessas questões relevantes, e que a gente sabe que são importantes em qualquer time de design, em qualquer time de qualquer empresa, a gente ter diversidade. A gente sabe, estudos apontam, pesquisas apontam que quanto mais diversidade, mais capacidade você tem de resolver problemas complexos, porque você tem mais maneiras diversas de pensar, e assim você consegue cercar a complexidade de uma maneira mais eficiente. Então, a diversidade acaba sendo um aspecto dos times que a gente tem que trabalhar. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é preconceituosa, que é desigual, e a gente tem que criar atitudes e tentar transformar isso para uma sociedade mais igual, mais equilibrada, mais igualitária, principalmente. Onde a gente tem a mesma quantidade de líderes negros e brancos, e mulheres e homens, né? Pelo menos, né? Estou falando aqui de mulheres e homens e de dois exemplos específicos de etnia, mas é claro que a gente tem muito mais que isso. E a gente tem que abrir muito mais espaço para todas as outras minorias que não alcançam cargos de liderança, por exemplo, que não chegam em cargos de coordenação, que é muito difícil. É muito fácil um designer se destacar sendo negro, se ele é sênior, se ele é pleno. Agora, como que a gente faz um designer ser um líder, ser um head, ser um diretor de design? Quando você faz pesquisa por esses termos, você começa a perceber, não, aí você não consegue mais achar negros, aí você já começa a ter muita dificuldade para achar mulheres em cargos de liderança e de liderança mesmo, head, de direção. E a gente não entende por que isso acontece, por que é tão difícil. Por que às vezes parece que é evidente que as organizações sabem da importância da diversidade e ao mesmo tempo o comportamento delas em relação à diversidade é nulo, é contrário à diversidade? O que acontece? Então, por isso que a diversidade é um tema importante a gente de discutir aqui, e eu acho que a gente adentrando nas perguntas, a gente vai conseguir também esmiuçar um pouquinho mais a visão de cada um dos convidados a respeito desses aspectos de diversidade e da relação da diversidade com a liderança em design, que é o nosso tema aqui, que é onde os nossos convidados também têm atuação relevante. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tinha selecionado aqui, deixa eu achar minha pergunta, é: por que diversidade é importante para empresas e times de design? Por que diversidade é importante? Até agora eu estou falando aqui que é importante, mas eu não disse por quê. Então, eu gostaria que a Mayra começasse a discussão, trazendo sua visão, e para responder essa pergunta de por que a diversidade é importante para empresas e times de design. Vou começar já abrindo, assim, um momento de sinceridade total e vamos lá. Primeiro, porque é um saco você ter times que pensam iguais, que são iguais, que viveram iguais. Primeiro é isso, porque a gente vê uma homogeneidade nas ideias. Se a gente está falando de inovação, como a Luna trouxe, que é a Ecos, assim, que o Biratã, você trabalha há tanto tempo, a gente precisa trazer pensamentos que são diversos para ter essa ebulição de visões e sair novos caminhos mesmo, reconstrução. E reconstrução das empresas, reconstrução do mundo. Então, quando eu tenho um background que é muito igual, então, das mesmas, começa aí, né, das mesmas faculdades. Eu costumo brincar, eu tenho uma frase, meus alunos conhecem bem essa frase, que parça contrata parça. Então, quando você traz parça contratando parça, daí tem a mesma faculdade, o cara veio da mesma faculdade, do mesmo grupinho de cerveja, do mesmo bolo. Então, eles pensam iguais, eles viveram iguais e têm as mesmas coisas iguais. Quando eu trago um time diverso, eu tenho uma riqueza, inclusive para nós designers, trabalhando com nossos colegas, assim,
Então, a gente cresce, a gente aprende outros backgrounds, de outras necessidades, outras visões, outras dores, outros sentimentos, é outra forma de se comunicar, às vezes, porque às vezes você fala uma coisa que não é a mesma coisa que a pessoa que tem outro background escuta igual. Então, a gente... E porque a gente trabalha com empresas, trabalha com inovação, trabalha com produtos, que quem vai usar na rua não é desculpa palavreado, mas a gente está falando de diversidade aqui, não é hétero, branco, classe média alta, que como a gente costumava ver antigamente nos times de designers. Então, não é com certeza. Eu sei que a gente, como designer, tem que abrir o pensamento e sempre criar para o usuário que está vivendo, mas a gente sabe que isso não é 100% verdade. A gente carrega o bias, a gente carrega quem a gente carrega o pensamento. Então, se não tiver no time gente que cria para o usuário, que pensa, parece que o usuário teve o mesmo o background, a gente não está criando solução de verdade. A gente está criando uma prototipação do que a gente imagina de ideal para aquilo. E aí, é para destruir mesmo o bias, é para destruir esse background, para começar a pensar e trazer, porque daí você vai entrar em conflito com seus pensamentos quando alguém do seu time vai te trazer. Então, para mim é isso. Se você está criando para um usuário que é diverso, como o seu time, mesmo igual, pensamento igual, eu não estou falando que o homem hétero, branco é ruim, eu estou falando que só ele no time é ruim. Eu estou falando que é isso que a gente precisa. A gente precisa de todas as representações dos seus usuários dentro do time de design. E aí, Marcos, por que diversidade é importante para empresas e times de design? Bacana. Para poder contar essa história, eu vou dar alguns passos para trás para depois continuar e seguir em frente, né? Em 2017, eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul. E foi a primeira vez que eu me dei conta que eu não era uma das únicas pessoas pretas no rolê. Eu me dei conta que eu era só uma pessoa no rolê. Quando eu conseguia olhar ao redor, eu não sou consumista, eu não sou fã de um certo refrigerante de cor escura, não vou fazer propaganda de graça aqui. Mas quando eu via publicidade dessa marca com pessoas que se pareciam comigo, né, com suas várias tonalidades de pele, desde o mais retinto até a pele negra mais clara, foi a primeira vez que eu tive esse choque, né? Eu olhava no entorno as pessoas, a TV, a rádio, as lojas, tudo se parecia comigo. E eu tive esse choque de realidade, né? Eu falei que eu gostaria de viver nesse mundo que me foi negado até então, né? Por questão da diáspora, enfim, e da história que todos nós conhecemos bem, né? E eu dou mais um passo para trás também para falar que nos Estados Unidos tem uma universidade de Ferguson, e essa universidade eles têm um museu que é o Museu do Racismo. E nesse museu eles mostram os vários estereótipos, né, do homem negro raivoso, da mulher negra promíscua, que vem desde a época da escravidão. Então, as pessoas negras que eram colocadas para trabalhar dentro de casa, no campo, e foram separando essas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem os Jetsons, né, um desenho, enfim, que é educacional, é divertido e tudo mais. Só que se a gente prestar atenção na Rose, dos Jetsons, ela tem um shape, né, um formato, ela tem trejeitos, e a voz dela, a forma de falar, é baseada na Mami, que é um estereótipo racista de uma mulher negra que tem um corpo mais gordo, né? É uma ótima cozinheira e trabalha dentro de casa servindo. Então, essa universidade, ela fala que a desumanização de pessoas negras, ela vem sendo feita desde a época da colonização dos países africanos, da escravização do povo preto nessa escravização transatlântica, ela foi se estendendo, né? Então, é muito comum você ver um arroz Uncle Ben's, por exemplo, né? Então, o tio Ben é um homem negro que está vendendo um arroz ali. Ou você vai, de repente, num restaurante, no shopping, tem alguns restaurantes também, que eu não vou falar o nome, mas que tem uma estátua, né, de uma mulher negra, que é a cozinheira, que cozinha bem. Então, são estereótipos racistas que eles vêm se reproduzindo através da publicidade, do design, né? E eles vêm cimentando ideias que há muito são colocadas dessa maneira. Então, a desumanização das pessoas, né? Então, o Isaac Asimov, ele fala das leis da robótica, né, que são 3. Então, um robô não pode se voltar contra o ser humano, um robô deve se virar humano e o robô deve proteger a si mesmo, desde que não prejudique um humano. Só que se você troca a palavra robô, você pode muito bem encaixar a palavra pessoa negra, né? Então, essa desumanização faz com que a gente não se veja nos produtos, nos serviços, e que a gente não seja considerado no user-centered design, design thinking. Então, ele nunca foi pensado por uma perspectiva étnica, né? E eu estou falando aqui não de pessoas de pele negra exclusivamente africanos. Você tem pessoas do Oriente Médio, por exemplo. Hoje eu uso um smartwatch da Xiaomi, e esse é o segundo que eu compro. O primeiro que eu comprei, ele simplesmente não funcionava no meu tom de pele. Comprei, ele chegou, eu queria fazer esporte,
super feliz, cara, vou correr, que legal, medir meu batimento, vou me cuidar, o médico falou que eu preciso perder peso e tal. Só que quando eu fui utilizar o dispositivo, não funcionou. Quando eu fui pesquisar, eu vi que várias pessoas, descendentes de africanos, pessoas do Oriente Médio, indianos, enfim, outras pluralidades de pele escura, também não conseguiam utilizar. E eu fui cavando mais, isso virou meu objeto de pesquisa, né? Eu fui ver que o Kinect da Microsoft, então no lançamento, nas primeiras versões, não reconhecia a pele preta. O Google, por exemplo, até algum tempo atrás, isso em 2017, 2018, se você digitasse tranças feias, aparecia mulheres negras de trança. Se você digitasse tranças bonitas, aparecia mulheres brancas de trança. O Google Fotos, ele já tagueou nas suas primeiras versões pessoas pretas como gorilas, né? E foi printado e foi divulgado na internet. Então, quando a gente tem pessoas pretas no time, quando a gente tem pensamentos plurais, né? Isso incluindo gênero, inclui raça, inclui religião, inclui orientação, você tem pessoas que vão levantar a mão, né? Para falar, gente, a gente precisa pensar, né? Um pouco fora desse framework e pensar de forma mais pragmática, né? Ou a gente pode testar em nós mesmos, né? Porque a gente passa por coisas ruins ao longo da vida, né? Então, é muito importante ter times plurais para os produtos, para as empresas, para os negócios e para a sociedade civil como um todo. Se a gente for falar de dados, as Big Techs, de 2014 a 2017, Twitter, Facebook e Google, eles tinham cerca de 1% de pessoas pretas nos times de tech e produto. E aí o Google comete esses erros que eu mencionei há pouco. Então, não é por acaso. Então, a importância também está atrelada à valuation da empresa, por exemplo, é valor de mercado, sabe? São as ações, são as pessoas. Então, a empresa ela pode olhar por várias perspectivas, porque dói no bolso, porque a marca da empresa é afetada e porque também você não está incluindo pessoas nesse processo. Você não está fazendo para todas as pessoas, né? Mas você está defendendo o que você faz. Então, são vários problemas que a gente pode enxergar e tentar mitigar quando a gente desenha produtos e serviços. Eu acho que tu abordou tão bem a questão que só me resta falar um pouco da minha história também, porque eu acho que corrobora muito com isso que tu falou. Mas acho que tu levantou várias questões aí que são relevantes, mas eu acho que eu vou tentar focar na resposta para essa pergunta, que eu acho que a gente tem realmente que discutir diversidade, porque a gente vive numa sociedade racista, porque a gente vive numa sociedade preconceituosa e porque a gente vive numa sociedade hipócrita, porque a gente vive numa sociedade mal informada e com problemas seríssimos de educação fundamental, de base, né? E tudo isso junto faz com que a gente tenha uma sociedade desigual, não igualitária, que faz com que pessoas, por exemplo, como eu, que entrou na faculdade federal, quando se formou, fosse o único aluno entre 60 pessoas, e era o único aluno negro. E ou então, quantas vezes a gente tem que ouvir assim, por ser um negro de pele clara, tá, mas você não é, você nem é negro. É tão abusivo ter que ouvir esse tipo de coisa, e a gente ainda ouvia até os dias de hoje. E é claro que em toda a situação política e social que o Brasil se encontra, a gente viu que o racismo aumentou e não diminuiu, parece que começou a ficar mais evidente, começou a aparecer mais, né? Eu acho que não que aumentou, mas acho que começou a aparecer mais, né? Agora a gente tem mais celular, agora a gente filma, agora a gente bota o vídeo na internet, né? Então começa a aparecer mais, né? E é um problema que a gente tem que combater, e é um problema que a gente tem que encarar como talvez uma grande chaga da sociedade, porque eu acho que é isso que causa uma série de outros problemas, de violência, de desigualdade social, de sofrimento, de abandono, de mais um monte de coisa, de depressão, porque tem sim muitos negros que entram em depressão por causa desse tipo de tratamento. Então, eu acho que a diversidade é importantíssima para que a gente tente mudar a nossa sociedade, né? A gente tente fazer com que ela seja mais igual, com que ela não seja, e a gente não ache que as coisas como estão ok, que as coisas como estão dentro daquela falsa ideia de meritocracia que quem quer consegue. Não é assim. Não funciona assim no Brasil. Eu sempre acreditei que quem quer consegue. Eu acho que eu consegui muita coisa na minha vida por causa desse pensamento. Mas eu vi muita dificuldade, eu vi muito preconceito, e eu muitas vezes me senti sozinho como negro lá naquele contexto. Então, acho importantíssimo a gente discutir esse assunto, porque eu acho que a gente tem gaps onde a gente não consegue ainda mexer. Quando acontece um evento de racismo e
dá uma repercussão e as empresas vão lá e fazem todo aquele bafafá, para dizer, não, vamos tomar medidas e vamos mudar e vamos fazer coisas positivas e tal, tudo mais. É até cansativo falar, né? Porque a gente que é negro, a gente fala muito sobre diversidade, a gente fala muito sobre racismo, e a gente não quer falar só sobre isso. A gente é bom profissional, a gente às vezes é mestre, a gente é líder, a gente é experiente, a gente é diretor, e a gente não quer falar só sobre preconceito, sobre diversidade, sobre racismo. A gente quer falar às vezes sobre só o nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente estudou, e isso torna a gente igual, né? Isso torna eu e a Mayra e o Marcos igual, o aluno igual, independente de eles serem brancos, pretos, mulheres, estarem aqui no Brasil ou estarem fora. É o que a gente tem por dentro, não por fora. Então, eu acho que é isso que faz com que essa questão seja importante. E, além do mais, por a gente viver nessa sociedade desigual, e que precisa ser mudada, e que precisa ser conscientizada e educada para que entenda que a diversidade é importante, a gente também entende que diversidade não é só importante por isso, ela é importante porque ela é uma ferramenta imensa de resolução de problemas complexos. E problemas complexos são muito difíceis de resolver, porque eles têm diversas nuances, diversos ângulos. Por exemplo, quando você vai fazer um produto, quando você vai desenvolver um serviço, você nunca vai ter um público muito específico. O seu público é sempre muito amplo, é muito difícil ele ser específico. Então, é sempre uma dificuldade você entender as características do seu público, né? Principalmente, por exemplo, vamos supor que você trabalha numa instituição pública que desenvolve soluções digitais para o cidadão. Você já imaginou o perfil desse cidadão brasileiro? Como é que é o cidadão brasileiro? É branco, é hétero, é preto, é mestiço, é mulher, é homem, é alto, é baixo? É todos. O cidadão é todos, né? Então, a gente tem que ter um pensamento que está muito junto com a diversidade, que é a parte de inclusão, né? De incluir pessoas, não excluir, né? E de a gente também estar se observando como profissional e como cidadão das próprias coisas que estão na nossa fala, às vezes, no nosso pensamento, na nossa conduta, que são coisas de racismo estrutural. E não existe só racismo estrutural, existe machismo estrutural, existe homofobia estrutural, existe várias coisas que estão assim, que às vezes as pessoas falam e nem se dão conta que aquilo ali pode ferir alguém, né? Nem se dão conta. E ainda, às vezes, tentam argumentar sem minimamente se colocar no lugar do outro, entender, cara, se aquele cara ali se incomodou com tal expressão, não faz nem sentido eu argumentar que eu não entendi ou que não é, cara. Só aceita, né? E também tem a questão de entender que você nunca vai estar como branco na pele de um preto para entender o que é sentir o preconceito, o que é ser discriminado. A mesma coisa que você, homem, nunca vai entender o que é ser uma mulher, ser discriminado, ser assediado. E, às vezes, você, principalmente, disputar posições de liderança e você ser preterido sem explicação. Muitas vezes isso aconteceu comigo. E precisou eu começar a enxergar de uma certa forma, cara, eu era melhor que... Eu conhecia os candidatos, eu tenho certeza que eu era mais competente, eu fiz reuniões excelentes no processo de seleção e eu nunca era escolhido para a posição de liderança. Nunca era escolhido. E aí chega uma hora que você começa a questionar, mas peraí, será que é porque eu não sou um líder ou porque eu sou... Ou qual é o outro motivo que tem? Né? E depois de muito tempo refletindo, eu comecei a perceber, quando você começa a olhar para o lado, você começa a perceber, olha só, quantos líderes negros tem por aí, quantos heads de design tem negros por aí, quantas referências negras de design tem. Cara, colega negro de design tem vários, cara, só pleno, sênior, júnior, começando, professor, especialista. Agora me diga um chefe de design preto, um head de design preto, um coordenador de UX, que já é um pouco, que não é um head, que não é uma liderança, mas já tem uma liderança em relação a times e coordenação. Então, eu acho que é por essas questões não terem resposta, muitas vezes, é que a gente tem que falar sobre diversidade. E falar muito, e não só falar, né? A gente tem que ter ações concretas de introduzir isso nos espaços onde a gente está atuando. Acho que isso é bem importante. Bireta, posso aproveitar? Claro. Ela fala
Obrigada por isso. E eu acho que o mais importante é isso, né? A gente tem que falar, mas tem que agir, né? E trazer isso. Eu estava com isso assim mesmo. Temos que ter ação em parada fala, né? Porque o que acontece é que os símbolos de poder estão aí, os símbolos de poder são sempre relacionados a homem branco, e aí excluem mulheres, excluem todas as outras etnias e, como você falou, negros. E aí por quê? Porque associa, né? E se a gente então não ter ação, que eu acho que é o mais importante sobre diversidade, o que a gente faz? Que agora eu preciso mudar? E fazer acontecer, né? É isso. E... Faz total sentido, faz total sentido. Vocês me ouvem bem aí? Claro. Super. Ah, beleza, minha internet está pipocando um pouco. E faz total sentido o que a Mayra falou, né? Um pouco antes, ela falou do bias, né? Eu falei bastante aqui sobre a condição das pessoas negras, né? Algo que eu vivencio na pele, mas esse viés, né? O bias, ele está atrelado a vários grupos, né? Eu não gosto de chamar de grupos de minorias, eu gosto de chamar de grupos minorizados, que é uma coisa diferente, né? Então, no Brasil, se a gente for pensar em termos populacionais, né, em demografia, as mulheres são maiorias, por exemplo, as pretas são maioria, né? Então, são grupos minorizados, né? Então, o status quo das pessoas que estão, né, no topo da pirâmide, eles acabam dominando, né, as outras pessoas. E aí acontece o que o Biratã falou também, né, de que é muito difícil no topo dessa pirâmide, né, você encontrar pessoas plurais, né? É muito difícil mesmo, né? E eu acho que depois do caso do George Floyd, né, falando assim, particularmente da questão racial, o mundo está sob um tipo, né? Então, esse caso, né, não é um caso isolado, é algo que é corriqueiro, Brasil, Estados Unidos, outros países, enfim, mas que parece que o mundo acordou, né, de uma forma que nunca havia acordado antes. Então, isso foi se refletindo em pessoas discutindo, e é muito positivo ver que os grupos minorizados, eles se unem em várias pautas, né? Então, você vê, de repente, numa passeata, num movimento, num protesto contra a morte de um homem negro, você vê mulheres brancas, você vê homens gays, você vê pessoas mais plurais, porque os grupos minorizados, eles estão cansados, né, de não serem enxergados. Então, como eu falei anteriormente, ele vai muito além de consumir um produto ou serviço, ele vai no âmbito de você existir, né? Então, se a gente não se vê no mundo, se a gente não se vê nas coisas, é como se a gente não existisse, né? A gente é algo que se passou uma borracha em cima, né? Eu gosto de também falar sobre as mulheres, porque eu tive mãe, né? Hoje ela é falecida, mas eu tenho um namorado, eu tenho irmã, enfim. As mulheres estão ao meu redor, né? Eu fui inspirado por muitas mulheres fortes ao longo da minha trajetória, né? Então, eu ouvi as histórias, né? Por mais que não tenha como ter empatia 100%, mas a gente sabe da história, né? De que mulheres até a década de 50 não podiam usar saias, não podiam votar, não podiam se divorciar, né? Não podiam comprar um imóvel sem autorização do marido. Então, quer dizer, é uma dor muito parecida com a dor que outros grupos minorizados sentem, né? Então, agora, a gente tem a internet, né, que ao mesmo tempo que existem coisas que podem nos oprimir, mas também podem nos aproximar. Então, aproxima a mim, aproxima a Mayra, aproxima o Biratã, para a gente se reunir e discutir, né? O que nós, com a nossa experiência, a nossa bagagem, né, nosso craft, que é o design, como que a gente pode pensar em novos futuros onde nós todos podemos existir, coexistir e pensar em futuros ainda melhores para os que virão depois de nós, né? Eu acho que é muito disso, né? De sabemos de um problema, vamos colocar em prática alguma ação para mitigar esses problemas. Eu acho que é isso aí, e eu acho que quando a gente fala de tornar uma sociedade mais igual, justamente isso, mas para que ela seja mais equilibrada, seja mais feliz, para que a gente tenha menos violência, para que a gente tenha mais felicidade e menos motivo para ficar triste. Eu vejo muito motivo para ficar triste por causa dessa falta de igualdade, né? Falta de condições para todo mundo alcançar seus objetivos, seus sonhos, etc. Eu vou falar da segunda pergunta, porque a segunda pergunta é parecida com a primeira, embora ela seja discutível. Por que falar sobre diversidade é importante? Não é porque diversidade é importante, é porque falar sobre. Porque eu acho, e eu vou começar com a minha visão já, porque eu acho que falar sobre é importante, porque se fala pouco. E muitas vezes só se fala, e não se faz nada, e não se cumpre. E às vezes tem empresa até que aproveita a oportunidade de incidentes de preconceito e racismo para se promover, para fazer ações, para corrigir erros que eles cometeram e aproveitam e se promovem junto com isso. A gente conhece vários casos por aí. E eu acho, então, que é importante a gente falar, porque isso é um assunto que precisa ser
ouvido por todo mundo que trabalha no mundo corporativo. Porque tem muita gente que, às vezes, prefere não falar desse assunto. Às vezes acha que esse assunto é um assunto espinhoso demais, ou tenta levar para o lado político, dizer que isso é um assunto esquerdista, ou isso aqui, e a gente precisa falar porque é um assunto relevante e é porque é uma necessidade da sociedade que a gente não só fale sobre isso, mas que trabalhe esse aspecto de modo a transformar a sociedade para melhor. Então, é por isso que é importante falar. É importante falar porque também dá lugar de fala para as pessoas que precisam falar. Para as mulheres, para os negros, para os índios, para os LGBTQ, e tudo mais. Porque a gente precisa de lugar de fala. Porque muito tempo a gente não tinha espaço para falar. Porque muito tempo não nos deixaram falar. Apagaram até a nossa história. Então, é por isso que é importante falar sobre diversidade, porque ela é importante para as empresas, porque ela é importante para as pessoas, porque ela é importante para a sociedade como um todo. Então, isso é importante falar. Então, passo agora para o Marcos, para trazer a visão dele. Por que é importante falar? E peço que a gente tente ser um pouco mais objetivo dessa vez. Beleza, estão me ouvindo bem, gente? A conexão aqui está bem ruim, legal, beleza. Bom, falar sobre diversidade, de fato, é importante, né? E falando agora de um âmbito bem profissional, assim, né? Eu acho que tudo começa com essas conversas, né? Então, falando sobre diversidade, né, de forma mais plural, muitas empresas, né, as empresas que eu passei nesses últimos anos, né, até falando da última que eu falei no começo, teve esse compromisso, né, que eu falei que começou lá no George Floyd e tal, enfim, mas as empresas vieram mudando, né, então muitas empresas, né, que já entenderam que isso é importante, elas estão abrindo para o debate, né? Então falar é importante, então começa-se com conversas, com comitês, né, então nos comitês de diversidade, muitos comitês têm pilares, né, então você tem pilar racial, pilar geracional, você tem o pilar LGBTQIA+, gênero, etc. e tal, e a partir dessas conversas começa a surgir as ações, né? Então, quais ações são importantes? Trazer mais pessoas plurais para dentro da empresa, pode-se criar também cartilhas, né, para poder se falar o que é aceitável hoje em dia e o que não é mais, né? E isso é um grande problema, né? Quando a gente vai falar sobre diversidade nesse âmbito, no ambiente corporativo, né, até pegando um termo que a Mayra utilizou, que faz muito sentido, né, que às vezes o homem branco, hétero, ele às vezes não, muito frequentemente ele não quer falar sobre isso, né? Então, sempre existe aquela conversa de que, mas é um mimimi, mas, isso não é verdade. E muita gente, tanto com viés ou sem viés, acaba falando coisas, acaba tendo atitudes que a gente, como amigo, às vezes acaba chegando e falando, cara, moça, isso que você falou, hoje em dia, nos termos atuais, assim, nunca foi bem aceito, mas hoje em dia é menos ainda, né? Então, acho que vale a pena você refletir sobre como você chama as pessoas, como você brinca, como você apelida, porque isso nunca foi legal, né? E agora, mais do que nunca, né? Então, eu tenho visto muito isso, né? As empresas que eu tenho passado por, elas estão com essa preocupação, né? De se criar comitês, de se manter comitês, de ter reuniões periódicas, de ter datas para poder resolver as coisas. Então, a gente vai colocar uma data, a gente vai fazer um job description, a gente vai falar com o RH, a gente vai trazer mais gays, a gente vai trazer mais negros, vai trazer mais mulheres, a gente vai preparar treinamentos para poder colocar essas pessoas de grupos minorizados em posições de destaque, caso eles queiram também, porque esse é um outro ponto. Porque muitas pessoas, sendo branco, negro, índio, mulher, enfim, muitas vezes eles querem só fazer o trabalho deles, né? E a gente, às vezes, quer, eu vejo você, eu acho que você pode se tornar um líder. Às vezes as pessoas não querem também. Então, é muito importante saber identificar. E quando trouxer pessoas plurais para a empresa, é muito importante que se traga pessoas plurais conscientes. Porque, às vezes, você tem, por exemplo, uma pessoa negra, mas que ela não se importa. Ela só nasceu com a pele escura, mas ela não se importa, para ela não é importante essa luta, né? O que aconteceu antes, o que acontece agora, o que vai acontecer depois. Existem mulheres também que elas às vezes só querem trabalhar, elas não se importam com a causa, né? Então é muito importante que Será que, de repente, Mayra quer continuar e depois ele volta, ainda que seja no meio da fala dele? Boa.
Boa. Depois, RH mas eu vou pegar um... Ó, Marcos, a gente te perdeu por um... por um minuto, mais ou menos. Oh, meu Deus. Estava falando aqui, né, da importância de trazer pessoas plurais, mas conscientes também, porque tem pessoas plurais que às vezes, vamos supor, a pessoa negra só nasceu com a pele escura, né? Ou a moça, ela é só mulher, mas ela não está realmente engajada, preocupada, eu vou para o meu time, eu vou ser uma multiplicadora desses valores, né? De, olha, esse termo é errado, esse texto é errado, esse produto, ele vai dar ruim, porque eu, como mulher, eu sei que isso não é legal, isso você está falando de um grupo inteiro, enfim. Então, é importante de trazer pessoas plurais, de ter um job description que vai nesse sentido junto ao RH, né? Porque senão só vai trazer pessoas que têm cores diferentes, gêneros diferentes, e também ver se essas pessoas querem ocupar essas posições, porque muita gente, ela quer fazer o trabalho bem feito, né? Fala, eu sou um sênior, eu vou ser um especialista, eu quero fazer meu job, entregar, quero ir para casa, né? Então, às vezes a pessoa não quer ser promovida, não quer ser um líder, não quer ser um multiplicador desses valores. Então, acho que a gente tem que ser muito criterioso na observação, identificação, na construção desse job description e na construção desses valores, né? E depois também acompanhá-los, né? Eu vejo muito nesse sentido, assim, também. Sua visão sobre o que falar. Vou pegar um pouco do emprestado que vocês falaram, que eu concordo 100%. A gente precisa falar, porque estamos no status quo que a gente precisa mudar. Então, mas, sobretudo, eu vou trazer agora um outro ponto de vista para complementar. Eu acho que a gente, se não falar, é calar as pessoas que estão sofrendo também. Então, a gente precisa dar voz, a gente precisa falar disso para colocar na mesa, encarar e mudar. Porque as meninas estão sofrendo, porque não conseguem espaço para subir, não conseguem espaço na empresa, não conseguem voz. Vocês falaram muito bem, vocês também, você, Breta, passou por uma jornada de falavam não para você, e você sabia que era o melhor, e por quê? Eu quero falar disso, por que eu quero colocar na mesa, eu quero falar com pessoas que estão vivendo a mesma coisa, né? E eu, como mulher, também quero colocar meus problemas, porque quando você chega num cargo de direção, a gente acha que os problemas estão se resolvendo, né? Aí abre o mundo, porque aí você descobre que você, às vezes, não é ouvido, às vezes você não é dada o devido abertura. Também quero falar isso com os meus pais, também quero falar dessa dor, também quero trocar. Eu tenho a sorte de ter uma CEO mulher, e a gente troca muito sobre isso. Ela tem 17 anos de experiência como CEO, então ela me apresenta o mundo que ela aprendeu e me traz. Porque eu quero falar disso, eu quero diminuir a dor. Se eu estou resolvendo o problema do usuário, eu tenho que resolver o problema de dentro da empresa também, as pessoas estão sofrendo. E trazer aí, o Marcos falou muito bem, as empresas estão fazendo comitê, estão trazendo, tem meta agora para, olha, vou transformar 20%, por exemplo, do meu time em negro, 30% no mínimo, 40%. Mas se a gente também não tiver um plano para manter, então falar também quando a pessoa já está na empresa, para resolver os problemas que ela está lá dentro da empresa. Porque muitas vezes a pessoa entra, mas a gente não resolve o problema, às vezes é um no time, é uma mulher no time, no meio de 5, 6 homens, e ela se sente super retraída. Eu já vi pessoas pedirem para sair por causa disso, falando, não aguento mais, eu queria trocar, eu queria falar do que eu estou vivendo aqui, e se eu falo para alguém, talvez, nesse status quo, né, que já está acostumado com esse ambiente que a gente vive, é mimimi, vira um mimimi, a pessoa está reclamando, é um mimimi. E o que a gente, então, para mim, o falar é importante para a gente mudar e dar voz também para as pessoas pararem de sofrer caladas e ver tudo isso que está acontecendo e a gente conseguir acolher e falar, vamos mudar. Eu faço muito isso com as meninas, eu tenho muitas mulheres no time, hoje eu tenho a sorte de ter metade mulher, metade homem, eu não tenho a sorte de falar ainda sobre negros, eu estou mudando aos poucos e vou falar, ou sobre outras etnias, ou sobre LGBTQ e mais, mas para as meninas eu falo, olha, você está numa trilha desde muito cedo, desde estagiário eu falo, você está numa trilha de gestão? Você quer virar líder? Vamos lá, desde estagiário a gente começa a trabalhar, porque daí a gente começa a trabalhar e trazer para ela, e com as meninas acontece uma coisa, eu às vezes trabalho muito mais a insegurança, porque foram tantos anos de não, do que qualquer outro skill, técnico, soft skill, é muito mais isso. Eu concordo plenamente, até ia complementar que muitas vezes eu vi casos assim, e de casos de belas profissionais, mulheres, que não acreditavam em si mesmas, e eu não entendia por quê, cara. Tipo, como que você duvida de si mesmo? Se você é muito melhor que muita gente que eu conheço.
E isso Porque há acontecia tantos anos muito. calando, há tantos anos calando, é na escola, foi, é na pré-escola. e foi isso que eu ouvi mesmo, sabe? Foi uma certa essa informação em relação à insegurança mesmo. Porque, cara, a gente é cerceado o tempo todo, é negado e censurado quase que o tempo inteiro. Então, quando a gente começa a falar, nem a gente acredita na gente mesmo, né? Seja preto, seja mulher. Então, e é muito, muito interessante isso também, porque, é claro, eu como negro sou homem, né? E estava vendo o outro lado também, porque é importante até a gente fazer esse movimento de tentar se colocar no outro lado também, porque não é só uma vítima, não. A gente também está numa sociedade, a gente às vezes até reproduz coisas que a gente não gostaria. Então, por isso que eu acho que falar é importante, porque é falando que a gente começa a desconstruir essas coisas. É falando que a gente começa a ter uma atitude positiva e consciente de desfazer essas coisas. Então, eu acho que é por isso que é importante, para fechar essa pergunta. Vamos para a última pergunta aqui, para fechar essa discussão maravilhosa, que é um assunto que a gente podia ficar aqui conversando até amanhã, né? É muito legal quando a gente tem boas conversas de alto nível com gente inteligente e acessível. Mas a pergunta para encerrar aqui é justamente para relacionar essa questão com a questão do curso, que é a liderança em design. Então, qual é a relação de diversidade e liderança em design para vocês, né? O que tem a ver a diversidade com a liderança específica dentro do design, né? E por que isso é importante? Eu queria passar a palavra para a Mayra primeiro, para trazer a nossa última pergunta, mas depois eu vou trazer uma pequena provocação no final. Vamos lá, Mayra. Qual a relação da diversidade com liderança e design para você? Bom, sem líderes capazes de ver isso tudo que a gente está falando, dessas dores, desse status quo que a gente precisa mudar, desse movimento que a gente precisa fazer, que pensem assim, não vai adiantar, a mudança não vai acontecer. Porque na hora dele contratar, ele vai olhar lá os símbolos de poder que ele relaciona e vai contratar o que ele acha. E por isso que eu falei que contratar passa, porque se eu tenho muitos homens em liderança, ele fala, bom, minha história deu certo, eu vou contratar alguém parecido. Então, tem que ter também, a liderança serve ali como modelo, e não modelo só para ser o time, para time de fora. Então, se eu tenho um negro na cadeira de liderança, falar, olha, legal, ele é um modelo. Ele está trazendo para o time dele, mas ele traz para a empresa também, ele traz para as empresas que ele entra em contato com o mundo. Nós, de design, eu gosto muito da nossa comunidade, porque é bem de troca, é muito de falar. Então, daí as outras empresas também vão ver, vão falar, e vão acontecer, e a gente vai trocar ideia. Então, tem que começar pelo líder. Se o líder não tem essa chave virada, que tenho que trazer um time diverso, eu preciso construir um time plural, eu preciso trazer, não vai adiantar. E, geralmente, quem está pensando assim é quem viveu isso na pele. Então, eu senti muito isso, e agora eu penso muito isso no time. Muitas vezes, tem uma pesquisa que diz, né, que o tom de voz da mulher é ignorado 70% das reuniões. Eu não sei como ficou isso no mundo online, mas eu senti isso, eu vi. Então, se tiver mais mulheres, isso por cérebros masculinos, claro. Se eu tiver mais mulheres na mesa, eu vou escutar mais mulheres. Então, acontece isso. E pelas dores, quem viveu, então, Biratã, quem viveu sua dor é um homem negro da sua idade que viveu seu background. Então, tem que ter ali um líder que te entenda, que olhe e fale, eu vou construir para o Biratã. Ou você, né, você chega na liderança, eu vou construir para os meus, que eu sei que passaram pela minha dor. É a mesma coisa, Marcos, eu passei por essa trajetória, eu não quero mais que os meus passem assim, pessoas que são iguais a mim. Eu vou construir. Então, ele constrói um mundo mais diverso por causa dessa dor, na minha opinião. Então, está totalmente ligado. Se eu não tiver uma liderança plural, diversa, não vai acontecer a mudança que a gente espera. E eu falo isso também, vamos falar de liderança em design, porque para mim o design é a chave, não só para mudança dentro do seu time de design, mas para mudança do mundo. Para eu influenciar, para trazer, para eu falar para as empresas, trazer inovação e pensar um mundo reconstruído. Talvez o design seja a grande ignição aí que vai trazer a diversidade, porque é a partir do design que a gente começa a olhar para os outros, entendendo que o que a gente faz, seja produto ou serviço, é para os outros, e os outros não é um homem branco hétero só. Os outros, é todo mundo, né? Então a gente tem que ser inclusivo, a gente tem que pensar em diversidade, a gente tem que bater nessa tecla
incansavelmente, até que não seja mais necessário, porque no momento é muito necessário, né? Então, eu acho que a relação de diversidade e liderança em design, eu acho que é importante também por isso, sabe? Porque a gente, muitas vezes, nos times, é a pessoa que vai olhar para o outro, é a pessoa que vai lá fazer pesquisa, persona, mapa de empatia, mapa de jornada para entender os outros, né? Então a gente vai fazer isso, então para abrir a cabeça dos outros do time às vezes que nem estão a fim de entender isso, né? De trazer assim, cara, a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter empatia, a gente tem que, né, entender a realidade, o contexto do outro para poder projetar corretamente para ele, porque senão a gente vai estar só em achismo, inventando coisa, né? Então a pesquisa, que tem muito a ver com o UX também, é o que faz a gente olhar para fora, olhar para os outros, buscar informação consistente em loco, né, em fato, não em projeção da nossa cabeça ou projeção de viés cognitivo, que é o nosso famoso bias aí, mas sim um estudo que foi feito, né, no sentido de ir lá buscar fatos, de buscar a realidade, de olhar. Isso para mim tem muito a ver com empatia, que é uma palavra que volta e meia o designer está falando aí, e que às vezes a gente é só discurso, porque a gente fala muito de empatia, mas na maioria das vezes as escolhas que a gente faz é com base no nosso pensamento, né? Porque se você faz design sem pesquisa, é quase achismo. Então tem que estar sempre atrelado com pesquisa, tem que estar sempre conversando com as pessoas, e aí você vai entender, cara, conversar com as pessoas é isso que faz. Por exemplo, você vai desenvolver um aplicativo como o Uber, velho. Olha, o Uber no Brasil, o Uber é mundial. Então, imagina a preocupação que eles têm em relação à cultura, porque cada país é de um jeito que funciona. Então, né, isso é muito, muito complicado de você equalizar. Então, a gente tem que estar sempre discutindo, sempre conversando a respeito e sempre relacionando com o que a gente faz. Então, por isso que eu acho que tem muita relação de diversidade com liderança e design, e eu acho que o design tem um papel de fomentar isso, inclusive, sabe? De fomentar a diversidade, porque o designer, mais do que ninguém no time, sabe que isso é importante. Entendeu? Então, eu acho que por isso tem essa relação com liderança em design, eu acho muito importante. E eu lamento muito que a gente tenha muito poucos líderes negros, muito poucos líderes mulheres, e que cada um tenha os seus contextos e dificuldades para chegar lá. E que aí ainda existam gaps invisíveis que a gente não consegue nem combater. Porque, como eu falei naquele caso de eu participei de processos que a gente saía do processo sem saber por que não foi escolhido. E ninguém vai me dar essa resposta. E ninguém vai mudar essa empresa por ter sido racista comigo de uma maneira até anônima, vamos supor. Então, como é que se resolve uma coisa dessa? Não tem solução. É simplesmente tem que assimilar e tentar discutir, trazer essa questão em outros momentos, em outros âmbitos, em outros contextos, para tentar ir diluindo isso aos poucos, para acabar com esses gaps, entendeu? Então, eu acho que a gente, como designer, tem esse papel também. E o design, como atividade, tem esse papel de fomentar, de trazer, de conscientizar as pessoas de que diversidade é importante, de que empatia é importante, de que eu tenho que ouvir e de entender que o meu trabalho é para os outros. Sempre isso. Acho que por isso é fundamental. Peço para o Marcos trazer a visão dele aí sobre qual a relação de diversidade e liderança em design, Marcão. Bacana, estou aqui aprendendo muito aí com a Mayra, com o Bira, porque, nossa, sério, o papo está muito produtivo, assim. Nossa, e está muito rico, assim. Espero que a audiência também esteja gostando bastante aí dos aprendizados. É muito do que vocês falaram, sabe, gente? Eu acho que tem um fator muito importante que é a questão do pertencimento. A Mayra falou isso muito bem ali. Desde criança, né, esses vieses, né, ruins, eles vêm se criando e se reconfirmando, né? Então, para todos os grupos minorizados, né? Então, sempre que uma pessoa olha para uma mulher, dependendo do local, né, os vieses, né, esse pré-traço, conceito, ele vai sendo criado. Sempre que uma pessoa olha para uma pessoa preta, seja uma mulher, um homem, né? Então, esse pré-traço, conceito, ele vai sendo criado, né? Então, no caso da pessoa negra ali, né, aquele estereótipo ali, a pessoa olha para um homem negro de terno, ele logo tem aquele viés de, acho que é um segurança, acho que é um pastor, né? Uma pessoa negra bem-sucedida, num carro bacana, acho que é um jogador,
Acho que, de repente, um músico famoso, ou se não, pode pensar uma coisa ruim até, né? Esse carro talvez nem pertença a essa pessoa, né? Então, esses vieses, eles estão lá, desde a tenra idade, sabe? A gente é criança, então na escola muita coisa é reforçada, são nas brincadeiras, são na falta de convivência com pessoas diferentes da gente, né? Isso vai sendo reforçado. Isso está lá desde o design de brinquedo, né? Quando a gente dá um brinquedo para uma menina, geralmente é um kitzinho para poder cuidar da casa. E para o menino a gente dá um carro, né? A gente dá ferramenta, né? Então os viés eles estão lá. Hoje em dia os pais mais conscientes eles estão fazendo diferente, né? Então eles estão, não, brinquedo para os dois. Você quer brincar de boneca, meu filho, brinca, não tem problema. Minha filha, você quer brincar com um carrinho, brinca também, né? Então parece que a nossa geração, assim, ela geralmente a gente tem essa visão, né? De que a gente vai avançando aos pouquinhos, né? Então, eu acho que é muito disso, né? Dessa coisa de pertencimento. Em 2018, 2019, eu fiz parte de um grupo de designers negros que a gente estava tentando identificar por que pessoas negras elas eram escassas em eventos de design e tecnologia. E o que a gente constatou no final, né? Um grupo bem grande, uma pesquisa bem bacana, a gente constatou que a grande maioria deles, né? Ou era periférica ou não tinha uma sensação de pertencimento, né? Então, falando de São Paulo, você faz um evento na Vila Olímpia, que é um bairro super elitizado, num prédio espelhado. Então, uma pessoa periférica, ela passa na frente e ela fala, nossa, né, será que eu posso entrar aí? Será que eu sei me portar aí dentro? Será que eu vou passar pelo segurança, sabe? Então, você tem essas questões, esses viés, eles estão tanto na pessoa que oprime, tanto na pessoa que é oprimida também, né? Então, é um trabalho de formiguinha, né? Então, a gente, nesse momento, né, que nem a Mayra colocou muito bem ali, né? Então, ela contrata uma estagiária, ela vai começar a trabalhar, né? Essa estagiária, preparar ela para ser uma líder, ela vai precisar primeiro desconstruir, né? Tudo de ruim que ela foi ouvindo ao longo da vida, né? Muitas coisas são explícitas, outras são implícitas, mas é um trabalho, assim, de formiguinha, mas eu acredito que é muito gratificante. Eu faço muito isso também, né? Então, eu já consegui contratar mulheres, já consegui contratar mulheres brancas, mulheres negras, homens negros, homens brancos periféricos também, e você consegue, né, identificar esses detalhes e fazer com que a pessoa ela vá se sentindo parte, né? Que ela é quase um coach, ele é quase um... Não somos psicólogos, eu pelo menos não sou de formação, mas é um pouco desse trabalho, né, de fazer a pessoa se enxergar de uma outra maneira, se desconstruir para poder se reconstruir e poder ocupar esses espaços que estão muitas vezes hoje em dia lá para essas pessoas, né? E eu gosto muito de referências. Então, sempre que eu vou falar com os meus mentorados, com o meu time, ou falar em algum espaço que me é permitido, gosto de trazer exemplos de pessoas que fazem parte de grupos minorizados que estão sendo referência em lideranças. Pode ser no Brasil, fora do Brasil. Gosto muito, por exemplo, do Ian Spelter, que ele é head de design do Instagram, o cara é incrível, ele já trabalhou na Nike, já foi head lá também, Foursquare e vários outros lugares, tem vários talks dele, abertos, free, no YouTube também, e trazer esses exemplos, né? Então as pessoas às vezes falam, mas será que tem bons heads de designer negro? Eu tenho uma lista deles. Então, quando alguém me questiona, eu abro o meu Evernote, eu falo, ó, tem essa lista aqui, segue essa galera, tem Instagram, você tem o blog deles, você tem o Twitter deles, e você pode ver o que eles pensam, o que eles falam, né? Eu acho que a mesma coisa funciona para outros grupos minorizados também, né? De muitas vezes as pessoas não acreditam porque às vezes elas não conviveram com essas pessoas diferentes dela. Então, a gente tem que trazer exemplos, mostrar, e se as pessoas estão com a cabeça aberta, a gente consegue fazer esse trabalho de formiguinha, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Ajudando os mentorados e também batendo ali um pouco mais de frente com as empresas. Perfeito, eu acho que é bem por aí mesmo. E eu sonho muito com um dia de que a gente, como negro, não precise falar de racismo, não precise falar de preconceito, e a gente sente numa roda para falar de design e a gente não se lembre que a gente é preto, que a gente é mulher, porque eu sempre agi assim no meu meio profissional. Aliás, até tinha coisas que eu não entendia, assim, por que você vai preterir uma mulher para ser designer se elas têm, a minha visão, muito mais sensibilidade e mais capacidade de serem designers do que nós toscos homens, às vezes, muitas vezes, machistas e tal, né? E a gente realmente não vê tanta mulher atuando como designer e com a confiança que, às vezes, os homens têm para atuar como designer, e eu realmente não entendia e fui buscar entender. E está relacionado com isso, com esse preconceito, com esse cerceamento, com essa história toda de repressão que a gente sofre, né? Então, é por isso que a gente tem que falar, é por isso que a gente tem que relacionar e a gente tem que ter ações, e ações, não só ações, mas ações concretas, positivas e conscientes, né, para mudar isso, né? E até queria chamar uma questão, assim, que uma coisa que me incomoda volta e meia, assim, né? Pessoas que são contra cotas, por exemplo, porque eu
eu não precisei de cotas, eu entrei numa universidade federal com muito esforço. Eu tenho feito um louco, consegui apoios que não esperava para conseguir, porque realmente não tinha renda para fazer uma preparação para a Universidade Federal, mas eu consegui fazer por outros recursos e consegui entrar. Não tinha cota na minha época. E eu sou um cara fervoroso a favor de cota. Eu nunca achei que cota é um instrumento que gera mais racismo, que vai me gerar, não. A cota é para uma reparação histórica. A cota é para corrigir um desvio da tua história que fez com que a sociedade se desequilibrasse de modo que a maioria dos negros não tivesse as mesmas condições que a maioria dos brancos. Então, isso é um fato que precisa ser mudado. E não é não falando sobre isso que ele vai deixar de existir. É fazendo coisas concretas para isso deixar de existir. É sim fazendo vagas que são só para negros, é sim divulgando vagas que são só para mulheres, porque isso não tem nada errado. Isso tem muito de buscar um equilíbrio, de buscar equalidade dentro dessa relação. Coisa que a nossa sociedade não tem. Então é muito engraçado quando você vê num post no LinkedIn, por exemplo, entra nessas vagas positivas para você ver os comentários que tem lá. Os comentários das pessoas em relação por que a vaga é só para negro? Por que a vaga é só para mulher? E vai ver os argumentos que eles têm. E aí a gente entende por que é importante discutir. E aí a gente entende o quanto essa questão ainda é nebulosa para as pessoas. E o quanto, às vezes, as pessoas tentam ou desviar o assunto, ou dizer que isso não é importante, que é mimimi, que papapá, ou desviar a própria natureza. Tipo, dizer, como você pode dizer que a cota é um instrumento racista, cara? A cota é para reparar uma coisa que eu vivi. Eu me formei numa faculdade que tinha 60 pessoas e tinha um seminegro, que era eu, que eles diziam que não tu não é nem negro. Vamos falar sério, né, cara? Eu sou muito negro, meu pai era negro, minha família toda de negro, então, tipo, me respeite, entendeu? Respeite a minha cor, me respeite a minha etnia. Não é moreno, não é nem negro, não tem nada disso. É negro, sim. Tem negro de pele clara, negro de pele escura, negro de pele média. Tá? E é por isso que a gente tem que mudar. É para eu não ser, mesmo sendo um tempo que não tinha cota, não ser o único a se formar entre 60 negros. Eu nunca achei isso legal. Nunca achei legal ser a exceção. Isso é triste ser a exceção. É muito triste ser a exceção. Porque você queria olhar para o lado e ver mais um monte de gente igual a você e não tem. E você não sabe por quê. Quer dizer, você sabe sim, você começa a se questionar por que isso acontece e tal. E aí você, como um dos discriminados, começa a entender que tem que lutar contra isso. Então, por isso, hoje eu sou um cara fervoroso a favor de cotas. Não entendo pessoas que são contra, porque é um instrumento de reparação histórica e existe uma história de preconceito e de discriminação a ser reparada. Existe sim. E você, branco, de qualquer natureza, tem um pouquinho de culpa, sim, e tem um papelzinho, sim, de tentar melhorar isso e fazer alguma coisa, nem que seja para limpar a barra dos teus ancestrais, que foram pior que você, ou, sabe, que não eram tão cabeça aberta e não entendiam que a diversidade era importante, que talvez tenham sido momentos de mais preconceito, mas nós temos, sim, todo mundo tem responsabilidade de fazer alguma coisa para mudar isso. Porque mudando isso, gente, a gente melhora a nossa sociedade como um todo. E me lembra muita analogia de quem trabalha com design, é um mapa de jornada, isso, porque eu sempre brinco, é um mapa de quando a gente faz um mapa de jornada, gente, é para que a gente entenda cada passo da jornada. E a gente entendendo cada passo da jornada, a gente consegue melhorar cada passo. E se a gente consegue melhorar cada passo, a gente melhora a jornada como um todo. Então, por isso que é importante. Isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui. Falando sobre diversidade, trazendo esse assunto, falando de ações, fazendo pessoas pensar, principalmente, né? Sair da zona de conforto e de não achar que isso é uma coisa natural, não achar que isso é uma coisa normal, é uma coisa que a gente tem que aceitar ou é mimimi, ou até mesmo a gente, como negro, como mulher, se revoltar. Não, cara, a gente tem que buscar a nossa razão, a nossa inteligência e discutir esses assuntos com outras pessoas abertas e inteligentes para que aos poucos a gente vá mudando a sociedade, a nossa vida e vai sendo mais feliz. Então, acho que esse é o caminho, por isso que eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso. E queria agradecer muito a presença da Mayra Sasso aqui,
Foi enriquecedor demais conversar com vocês. Com o Marcos Ferreira também, que já era uma pessoa que eu admirava aí do mercado de design, que a gente trocava uma ideia aí nas redes sociais e que é uma pessoa relevante. Obrigado pela Luna, pela facilitação e pela presença de todo mundo que veio aqui para ouvir um assunto que às vezes é desagradável para muita gente. É desagradável para muita gente. Pode ser que tenha gente que tenha vindo aqui para ouvir falar de liderança em design, de design e tal, e não, cara, a gente falou de diversidade o tempo todo, de preconceito, de como mudar isso, de como isso incomoda e influencia negativamente a sociedade e que a gente, como designers, temos um papel fundamental de mudar isso. Fundamental. Então, a gente vai abrir agora para algumas perguntas, se alguém tiver a fim ainda de comentar alguma coisa, eu vou ler alguns comentários aqui até, mas, Luna, se você quiser também dar mais uma chamada em relação ao curso e tal, acho que a gente já passou da nossa 1h, 15 minutos, então é só para a gente finalizar aqui. Se tiver pergunta, por favor, coloca no chat, eu se sentir confortável, abre o microfone para falar. E muito obrigada pela conversa, porque eu acho que é impossível a gente falar sobre design sem falar sobre diversidade, sem falar sobre o problema que causa o fato da gente precisar falar sobre diversidade, né? E se a gente fala sobre design, construção de cenário, construção de futuro, é impossível não falar sobre as duas coisas juntas. Então, assim, muito obrigada por ter encontrado uma forma de juntar os dois temas, porque não só é muito relevante, é muito importante também, porque senão a gente continua construindo um futuro muito parecido com o que é e já não está dando certo. Eu sei que o objetivo pelo qual a gente, inclusive, está aqui e criou esse curso é justamente para criar um parâmetro sobre qual é a mentalidade que a gente acha que é fundamental para líderes no mundo inteiro, na verdade, passarem a ter ou chegar mais perto de ter, para que a gente crie realmente uma sociedade, empresas e produtos e serviços, obviamente, porque faz parte disso, que sejam mais conscientes, né? Mais do que qualquer coisa, ou antes de qualquer coisa, conscientes. Eu acho que isso que é o mais importante e o motivo pelo qual a gente está fazendo todo esse esforço de juntar mentes brilhantes e pessoas interessantes para conversar sobre um assunto e definir quais são os parâmetros daqui para frente para os próximos 5 ou 10 anos. Eu acredito muito, muito, muito nisso. Então, mais uma vez aqui, só para deixar disponível para todo mundo, o curso começa em março, então a gente ainda tem algum tempo, tem férias no meio do caminho, mas eu estou totalmente disponível. É comigo que vocês vão falar, se vocês tiverem qualquer dúvida. Então, essa é minha cara, essa sou eu, Luna, prazer. Aqui tem um desconto especial para quem está aqui hoje e o meu e-mail para a gente conversar. Se não der tempo de copiar o QR Code, não tem problema, eu vou falar com vocês por e-mail também, a gente vai continuar conversando. É fácil de me encontrar em algum lugar. Também estou deixando aqui o QR Code para o nosso e-book da primeira temporada. Ele está em inglês, até porque a maior parte desse curso é em inglês, levando em consideração que a gente tem líderes no mundo inteiro, apesar de que a gente tem workshops no Brasil que são só em português. E esse e-book foi, na verdade, uma série de entrevistas que a gente fez com alguns dos participantes da primeira temporada, então tem muito conteúdo relevante sobre design, sobre liderança e design. Então, por favor, é gratuito. Se deem de presente baixar o conteúdo, porque é basicamente só isso que vocês precisam fazer. A gente já fez todo o trabalho por vocês. E é isso por hoje, gente. Bira, obrigada demais por sempre, né? Primeiro, ajuda e por sempre ter, não sei o quê, o mínimo que você traz somente muito brilhante para ter conversas muito relevantes. Obrigada demais. Legal, eu queria avisar o pessoal que a gente vai ter outras Fire Sessions, tá? A gente vai ter em janeiro e fevereiro, antes do curso começar, com pessoas também relevantes e queridas, como esses que vieram aqui hoje. Agradecemos a presença realmente de todo mundo aí. Eu não vi perguntas aqui, mas eu vi muitos parabéns, obrigado a todos. Devia ter mais conversas com esse tema, também acho. Poderia haver um bate-papo rico como esse toda semana, também acho. Muito bons esses encontros, enriquecem nossa sociedade e abrem oportunidades para que possamos refletir e agir. É isso aí. Obrigado a presença de todos, pessoal. Fiquem atentos nas redes sociais aí da Ecos, nas minhas redes sociais, sigam a Luna, sigam-me e a gente vai divulgar não só o curso, mas as próximas Fire Sessions que também vão trazer assuntos relevantes e sempre relacionados à liderança e design, né? E com certeza a gente fala de diversidade sobre esse, mas a gente não quer falar só sobre diversidade, viu? Porque a gente é competente pra caramba, a gente faz design de alto nível
e a gente quer falar sobre essas coisas independente da cor, do sexo, né, de coisas que não são relevantes para o design. A gente quer falar sobre isso como se fôssemos iguais, porque nós somos iguais. E é isso que a gente tem que pensar. Tá? Obrigado pela presença de todos, pessoal. Agradeço humildemente mesmo a presença de todos aqui, que a gente possa manter essa discussão em outros âmbitos, em outros canais, em outras áreas que a gente está atuando e vivendo, porque isso é relevante e quanto mais a gente discute isso e age para melhorar, melhora a sociedade como um todo. Então é aquela parada da jornada, entendeu? Melhoramos cada ponto para melhorar a jornada como um todo. Obrigado a todos. Obrigada Obrigada, pelo convite, Bri. gente. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Obrigado, gente. Maia. Boa noite, Obrigado, boa Obrigado, tarde para Marcos. vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.